Olá, senhoras e senhores, obrigado pelo convite em participar dessa palestra, especialmente a professora Magali Cefrian, pela gentileza. É um prazer e uma honra para mim estar aqui compartilhando minhas pesquisas sobre medicina chinesa. Meu nome é Efraim Ferreira Medeiros, sou biomédico, formado pela Unicamp em 1994 e acupunturista desde 1997 pela ABA. Desde 2000 eu trabalho no Centro de Estudos de Acupuntura e Terapias Alternativas, o CEATA. É uma escola particular em São Paulo com quase 40 anos de tradição no ensino e estudo da medicina chinesa e terapias alternativas, onde eu atuo como diretor de intercâmbios acadêmicos internacionais e pesquisas também internacionais. Eu resido na China desde 2006 e espero uma visita de vocês aqui assim que essa pandemia terrível terminar e as coisas se normalizarem. Eu também sou membro da Academia Internacional de Ciências, em Munique, na Alemanha, uma entidade muito importante que tem no seu corpo de integrantes nada mais nada menos do que 116 pesquisadores laureados com o Prêmio Nobel em diferentes áreas da ciência. Vamos começar e nossa palestra aqui é sobre a evolução do tratamento de acupuntura, da agulha de pedra ao feixe de laser. Eu não pretendo cobrir toda a história da acupuntura nessa apresentação e você vai ver que eu omiti vários tópicos também por causa das limitações do tempo. Essa palestra tem como objetivo apresentar uma visão geral das mudanças que vem acontecendo na prática da acupuntura através dos tempos e também apontar algumas das razões pelas quais essas mudanças têm transformado e talvez distorcido o estudo e a prática da acupuntura contemporânea. Começando então pela definição de acupuntura, o nome em chinês de acupuntura é Zhen Jiu, onde Zhen representa as agulhas e técnicas de acupuntura, esse caractere aqui, e Jiu seria as técnicas de mocha-bustão. Precisamos começar lembrando que as evidências arqueológicas colocam a mocha-bustão como sendo praticada há muito mais tempo do que a acupuntura. Por exemplo, os textos médicos encontrados na China, nas tumbas de Mao Antui, na província de Hunan, descrevem apenas técnicas de mocha-bustão. Você não encontra técnicas de acupuntura nesses textos. Esses são considerados alguns dos textos mais antigos aí, escavados aqui na China. Então, são uma referência aí para um começo de caminho da medicina chinesa, da acupuntura e da mocha-bustão. Os primeiros textos chineses sobre a acupuntura descrevem o uso de ferramentas de pedra afiada, chamadas bian, ou agulhas bian, em práticas como sangria e drenagem de abscessos e carbúnculos. Aqui podemos ver as formas iniciais das agulhas de acupuntura. Então, ossos afiados, cristais pontiagudos, bambu. Todos eles também eram utilizados na fabricação de agulhas nos tempos antigos. O caractere Zhen, o caractere antigo, né? Esse é um caractere simplificado, mas o caractere original ele tem relação com o bambu também. Tem uma relação aqui, não no simplificado, mas no original, com um caractere de bambu. Aí vem a Idade de Ferro, né? Já se começou a trabalhar com ferro e algumas agulhas expostas em museus na China e ao redor do mundo, como sendo agulhas de acupuntura. Na realidade, se você olhar bem, elas têm, esse círculo vermelho aqui, um furo, né? Elas têm olho. E a sua existência mostra que, por um lado, existia tecnologia para produzir objetos assim bem afiados, né? E era muito refinada essa tecnologia, mas, por outro lado, levanta questões sobre o uso terapêutico desses objetos. Pelo menos para essas agulhas aqui encontradas nos túmulos, né? Elas foram encontradas em túmulos, agulhas de ouro. Elas parecem ser mais agulhas de costura. E não existe nenhum livro que fale que agulhas de acupuntura também eram usadas como agulha de costura, né? Agulhas de costura também usadas para fins medicinais. Mas, pelo menos a gente sabe que desde aquela época, muitos anos atrás, na dinastia Han, já se tinha tecnologia para produzir objetos bem afiados, bem pontiagudos. Então isso é importante. À medida que as aplicações terapêuticas dessa categoria de objetos amadureciam, começou a ocorrer um processo de sistematização dessas práticas. O surgimento das obras Clássico do Imperador Amarelo, ou Neijin, né,
clássico de medicina do Imperador Amarelo, ou cânone de medicina do Imperador Amarelo, e o clássico das dificuldades, também chamado de Nanjing, o Imperador Amarelo chamado de Huangdi Neijing, são momentos chaves para a evolução da acupuntura e podem ser considerados o ponto de partida para a prática sistemática da acupuntura e mocha-bustão aqui na China. Outro marco foi o livro clássico Zhenjiu Jiaijing, escrito por Huang Fumi, um famoso acupunturista que viveu durante as dinastias Wei e Jin. Esse livro contém um resumo das realizações no campo da acupuntura e mocha-bustão desde a dinastia Qin até Han, e também suas próprias experiências clínicas. Após a desintegração do Império Han, a circulação dos clássicos de acupuntura foi limitada a um número muito pequeno de praticantes, os livros, aqui na China. Apenas alguns poucos diagramas, figuras existiam para ajudar os praticantes a visualizarem os pontos de acupuntura. Então era muito difícil saber e localizar corretamente esses pontos. Também, ao longo do tempo, surgiram muitas diferenças entre os livros, discrepâncias, ou seja, a informação era transmitida de uma forma muito confusa. E aí, dessa forma, os praticantes chineses tornaram-se extremamente cautelosos no uso da acupuntura na prática clínica, preferindo a mocha-bustão, sendo uma terapia mais segura, com menos riscos de complicações causadas por agulhas mal inseridas, como, por exemplo, sangramento, danos aos tecidos e órgãos e até mesmo consequências mais dramáticas. Também devemos lembrar, eu acho que esse é o motivo principal, sobre os altos riscos de infecções cruzadas, causadas pela falta de métodos adequados para a esterilização das agulhas. Então já deveriam ter ocorrido uma série de problemas muito sérios aí que estavam bloqueando a evolução e a popularização da acupuntura. Então notamos que a mocha-bustão foi quase que exclusivamente a única técnica utilizada, descrita nos textos dos trabalhos de todos esses famosos praticantes aí citados, que surgiram após o livro do Imperador Amarelo, do Clássico das Dificuldades e o Jiaijing. Mas a biografia do Dr. Liu Zhuanzi, que viveu durante a dinastia Song, descreve uma técnica muito interessante que usa agulhas incandescentes, chamadas atualmente de agulhas de fogo. Essa técnica que é mostrada aqui, num hospital moderno, na figura aqui. Você coloca ela incandescente e rapidamente, uma questão de muito rápida, você encosta ela na pele, num ponto de acupuntura, mas é muito rápido. O paciente sente com uma picada de agulha normal, não sente uma queimadura. É interessante notar que a técnica de agulha de fogo já tinha sido descrita nesses textos que foram citados aí no começo. No livro do Imperador Amarelo tem a segunda parte dele, chamada Lin Shu, no capítulo 7 e no capítulo 13. Ambos descrevem essas técnicas chamadas de técnicas de agulha de fogo. Keiji Yamada, da Universidade de Kyoto, propõe uma forma de evolução e desenvolvimento que começa com práticas de mocha-bustão, como foi falado aqui, evolui para essas agulhas de fogo. Isso aqui é uma agulha de fogo, isso aqui tudo aqui é agulha de fogo, tem diferentes formatos. Então ele propõe esse caminho, que começa com mocha-bustão, passa por agulha de fogo e finalmente resulta no uso de agulhas filiformes. O agulhamento de fogo é certamente mais seguro do ponto de vista higiênico, possivelmente removendo um dos fatores de risco mencionados acima, que é a contaminação por agulhas. E aí nós avançamos um pouquinho mais e vamos até as dinastias Sui e Tang, que é o início de uma prática de acupuntura reestruturada. Mesmo que raramente praticada, a acupuntura ainda estava sendo estudada profundamente por estudiosos e ainda estava sempre presente. Você conseguia ver a acupuntura em quase todos os textos. Então era uma coisa teórica, que não era muito praticada, mas era aceita ainda como uma prática válida ao longo de vários séculos. Durante as dinastias Sui e Tang, a acupuntura e a mocha-bustão se desenvolveram rapidamente, juntamente com a economia e a cultura cada vez mais prósperas da época. Nesse período foram escritos tratados importantes, como esses textos aqui. Wang Tao, que escreveu o Wai Tai Mi Yao, ele ainda utilizava principalmente a mocha-bustão como recurso terapêutico. Você lê ali sobre a acupuntura, mas quando você vai ver na realidade, ele está indicando, ele é praticamente um livro sobre mocha-bustão, na prática.
Ele registrou muitas aplicações de Moshe-Bustão de várias escolas, de vários estilos diferentes. Já o Sun Simiao, ele escreveu essas obras aqui, o Tianjin Yaofan e o Tianjin Yifan. Faltou aqui os dois últimos nomes aqui, Yifan. E seu outro livro, o Mintan Sanrentu, contém os primeiros mapas coloridos conhecidos sobre canais e pontos e fornece a primeira descrição sobre uma categoria especial de pontos, chamado pontos dolorosos, né, os pontos Ashir, pontos locais ali. Tem uma certa semelhança com os trigger points da dry needling, né, essa técnica moderna que eu vou comentar inclusive daqui a pouco. E aí você tem a padronização da dinastia Song, né, pulando um pouco mais para frente no tempo. Vemos um interesse renovado pelo estudo da acupuntura em Moshe-Bustão. As melhorias na tecnologia de impressão, isso é muito importante, né? Impressão dos livros, e o suporte do imperador, dos imperadores, foram muito importantes, né? Como fatores para a criação e divulgação e preservação de materiais de estudo. Wang Wei escreveu, né, ainda na dinastia Song, né, ele escreveu o Manual Ilustrado do Homem de Bronze para estudo dos pontos de acupuntura, o Tongren, né? Uma das obras mais importantes da história da acupuntura, explicando em detalhes a localização dos pontos e canais de acupuntura em um formato que permitiu a transmissão desse conhecimento de uma forma padronizada. Isso é muito importante, porque eu comentei agora há pouco que algumas dinastias para trás isso era uma bagunça, não tinha livro, né? Um falava, parece aquela brincadeira de telefone sem fio, né? O ponto era na cabeça, mas depois de 3 gerações passava a ser no pé ou nas costas, então ninguém se entendia. Então dessa forma você tinha um modelo, né? Como a gente tem hoje os modelos menores, né? Mas esses modelos até hoje persistem, né? E ele também projetou 2 modelos de bronze de tamanho real, como você vê aqui na foto, mostrando a localização dos pontos e os canais de acupuntura. Os modelos de bronze foram utilizados para o estudo e também para um exame oficial. Esse modelo é oco, né? Eles colocavam a água aqui dentro, revestiam isso aqui de cera, né? E aí você não conseguia ver as marcações dos pontos. Ele é cheio de furinhos aqui no local dos pontos. Então era considerado uma resposta correta quando o acupunturista inseria a agulha, né? Ele estava revestido de cera, não conseguia ver os pontos e saía a água, né? Penetrava ali por esse furinho, nota 10 para o candidato a acupunturista do imperador. Então isso foi considerado um avanço na educação aí da medicina chinesa. Aí vem a dinastia Ming, né? Estamos avançando aí no tempo, que é considerada a idade de ouro da prática da acupuntura, resumindo tudo que foi desenvolvido nas dinastias anteriores, especialmente nesse período após a dinastia Song. Os praticantes da dinastia Ming desenvolveram com entusiasmo a prática, tanto a prática como a pesquisa acadêmica da acupuntura. Então eram grandes clínicos e também grandes pesquisadores, né? Como resultado, surgiram algumas das grandes obras-primas da acupuntura, surgiram nesse período. E aí nós entramos na última dinastia da China, a dinastia Qin, que viu a popularização da medicina ocidental e o uso da acupuntura diminuiu constantemente, enquanto o uso de ervas consegue ainda estar num uso generalizado, né? Se mantém popular. Mas a medicina ocidental começou a invadir a China e politicamente foi um período muito conturbado, com muitas guerras, tratados de desiguais, invasões, revoltas, enfim, é o fim do Império, né? Com a queda do Império e a ascensão da República, a influência da medicina ocidental remodelou completamente o cenário da medicina na China. E foram tomadas medidas drásticas, como a proibição da prática da medicina chinesa e a sua substituição pela medicina ocidental. Como um ato de resistência, os praticantes de medicina chinesa se reuniram em sociedades e ascenderam como uma classe profissional, que antes era tudo em família, né? Discípulo, mestre, família, não era uma classe profissional. A partir daí começou a se construir uma classe profissional, lutando para sobreviver e definir uma identidade devidamente independente da medicina ocidental. Em 1935 foi aprovada uma resolução apoiada por uma petição
dessas sociedades de medicina tradicional exigindo um status igual para a medicina chinesa e igual à medicina ocidental. E assim a medicina chinesa recupera o seu status. Aí temos essa figura aqui, o Dr. Chen Dan, que apesar da acupuntura estar em desuso ou até mesmo em proibição, ele começou a recuperar a sua reputação durante esse período, principalmente ao trabalho desse grande mestre, Dr. Chen Dan. No início dos anos 30, ele usou a anatomia europeia e americana para reabilitar a acupuntura. Insistiu que a acupuntura é uma terapia eficaz, pois seu mecanismo de ação consiste na estimulação dos nervos descritos na teoria médica europeia. Ele, muito astutamente, refez os mapas, reposicionou os pontos de acupuntura, né? Resultou nesses novos mapas aqui, muito próximos dos nossos mapas modernos, né? Conhecidos hoje nos nossos livros. Ele afastou os pontos dos vasos sanguíneos e trouxe mais próximo de nervos, né? E ilustrou suas revisões pintando aí, desenhando esses novos mapas, né? Fotografias também. Essa nova acupuntura foi um tremendo sucesso na China, mas na década de 50 o Dr. Chen Dan abandonou sua própria insistência de que a acupuntura deveria funcionar apenas através de nervos. E, em vez disso, ele voltou, né, às origens e passou a atribuir a eficácia da acupuntura ao poder do Qi e da relação terapeuta-paciente, além da estimulação física dos nervos, né? Ele manteve essa postura em relação aos nervos, ele não negou, mas ele disse que passou a afirmar que também existia o poder do Qi e a relação terapeuta e paciente. Aí temos a Revolução, né, comunista e a fundação da República Popular da China, que é um dos períodos mais fascinantes e também problemáticos da história da medicina chinesa. Mais uma vez, se testemunhou, né, a medicina chinesa se organizando em grupos e usando sua influência e habilidades e todos os esforços para incitar os políticos contra a proibição. Foi proibida de novo, foi marginalizada, mas houve um grande esforço para manter a medicina chinesa. Só que dessa vez o processo aconteceu com muitas concessões, né? Não foi uma coisa tão fazer uma petição e pronto. Tiveram que ser feitas concessões. Mao Tse-tung inicialmente recusou a acupuntura e a medicina chinesa, mas depois, principalmente por razões econômicas e políticas, mudou sua visão e imaginou um novo tipo de medicina que integrava a medicina chinesa clássica com a medicina ocidental. Então essa aí foi a origem, né, a invenção do que a gente chama de MTC, uma invenção moderna, né, de 1950 mais ou menos, quando Mao Tse-tung imaginou essa nova medicina, que é uma racionalidade médica que se baseia nos clássicos chineses, mas é guiada por métodos científicos ocidentais e pela necessidade de integração com a medicina ocidental. A MTC praticada hoje é baseada nos esforços que ocorreram nos anos 50 com a criação de faculdades, escolas, hospitais, clínicas de medicina chinesa em toda a China e centros nacionais de pesquisa foram abertos, inaugurados, como a Academia de Medicina Tradicional Chinesa, criada em 1955, e em 2015 saiu um prêmio Nobel, né, de Medicina para uma pesquisadora dessa academia. Dali saiu o prêmio Nobel, a doutora Tu Youyou, que pesquisa sobre malária. Aí vem o terrível, né, momento aí da Revolução Cultural, que afetou politicamente a China e produziu um enorme impacto negativo na economia e na sociedade do país. Também causou um tremendo impacto na prática da acupuntura. Os abalos da Revolução Cultural são sentidos até hoje, especialmente no que diz respeito aos recursos humanos. E muitos livros e informações importantes simplesmente sumiram, desapareceram, né, junto com os praticantes que foram mortos, executados ou se suicidaram. Ou esses conhecimentos se tornaram fragmentados, né? Viraram segredos, ou ficaram escondidos, ou estão escondidos até hoje. Durante o final da década de 70 e no início dos anos 80, a China assistiu a um crescimento da reforma econômica e muitas publicações científicas surgiram durante esse período. Esse período também marca um aumento na troca de informações entre a China,
que agora era um país em abertura, e a comunidade acadêmica ao redor do mundo. Como consequência, vemos o aparecimento de novas técnicas de acupuntura em muitos países fora da China. Então começa a espalhar pelo mundo, uma diáspora. Então temos aqui alguns exemplos: a eletroacupuntura de Foul, a lâmpada TDP que vocês vê em todos os hospitais da China, que eles chamam de mocha elétrica, né? A aurículo francesa do Dr. Paul Nogier, aqui na figura. Esse aqui é o Foul, esse aqui é o Dr. Nogier. E a laser acupuntura, que tem características chinesa, japonesa e ocidental. Nos anos 90, já estamos mais próximos aqui, a medicina tradicional chinesa se tornou uma indústria semi-privada e começou a ser promovida nos mercados globais de saúde. Na China, as faculdades de medicina chinesa se tornaram universidades de medicina e farmacoterapia chinesa. E a MTC entra verdadeiramente no cenário global, fornecendo serviços e produtos inovadores. Essas novas técnicas mencionadas no slide anterior começaram a ser desenvolvidas até o ponto em que poderiam ser praticadas independentemente ou em adição à acupuntura tradicional. Então eram práticas complementares, como a aurículo, né? Ela pode ser feita complementando a medicina, a acupuntura no corpo, né, sistêmica, ou fazer só a aurículo, né, como de forma independente. O uso de feixes de radiação laser na acupuntura tem um tremendo impulso na pesquisa e ganha popularidade justamente nos anos 90, do século passado. Na China, vimos um enorme esforço apoiado pelo governo chinês para padronizar a terminologia e os procedimentos de acupuntura e medicina chinesa em geral, buscando melhorias no ensino e na prática da medicina chinesa em todo o mundo. Esse esforço, embora não seja livre de muitos problemas, contribuiu de maneira enorme para o atual alcance global e desenvolvimento da medicina chinesa. E nos últimos 10 anos, muitas técnicas novas foram desenvolvidas, algumas delas resgatando e outras distanciando-se ainda mais da visão clássica da acupuntura, usando apenas superficialmente com seus conceitos e se apropriando de algumas classes de pontos ou canais. Essas técnicas simplesmente evitam o uso de agulhas, né? Então, uma era pós-agulha, né? Estamos vivendo uma era não invasiva, né? Marcando uma tendência de substituição ou remodelação completa daquela categoria, né? Gen, ou agulhas de acupuntura, e incluindo outros objetos, né? Outros tipos de diferentes estímulos dentro dessa categoria. As seguintes abordagens, que eu vou mostrar aqui, citadas aqui, né, nesse slide, não empregam o uso de agulhas ou mocha-bustão, apenas usam os pontos e os canais de acupuntura. A acupuntura com cristais, a gente vê aqui. A cromoacupuntura, que usa luz LED e fibras óticas para estimular os acupontos com cores específicas, né? Ou laser, já existe laser com cores diferentes. A acupuntura radiônica e a acupuntura que é a acupuntura que permite a radiônica e permite um atendimento à distância, né? Uma coisa impressionante, com efeitos incríveis, né? Muito positivos. A acupuntura com uso de cristais radiônicos, outra técnica incrível, maravilhosa, né? Que esses são cristais embebidos ali ou fundidos com via radiônica, usadas para acupressão ou acupuntura auricular. Também existem técnicas de acupuntura quântica, né? E há também técnicas que resgatam conceitos tradicionais, como a técnica da acupuntura trigramática, desenvolvida pelo Adalbert, professores Adalbert e Eloneide Ferreira, também pelo Dr. Wu. Vai ter um congresso no segundo semestre, em setembro. Inclusive eu vou dar uma palestra nesse congresso internacional de medicina trigramática. Nos últimos slides eu passo aqui algumas agulhas da antiguidade até a modernidade. Então espero que eu tenha conseguido alcançar esse objetivo de passar para vocês um pouco das fases mais importantes da evolução da medicina chinesa e da acupuntura. E como vocês são uma turma iniciante, eu acho muito importante vocês darem largada conscientes, né? Então essa aqui é uma agulha com cabo enrolado, característica típica das agulhas antigas chinesas, esse cabo enrolado aqui facilitando a inserção e a manipulação. Voltando ao assunto aqui, como vocês são uma turma iniciante, acho importante darem largada conscientes de que
o que nós temos nos livros de teoria e prática da atualidade é o resultado de uma evolução plural, né? Nem sempre harmoniosa, e que teve que fazer concessões, né, como a gente viu aí, tem que conviver com a medicina ocidental para continuar existindo, né? Porque naquela época se cogitou proibir a medicina chinesa. Então, aqui são agulhas da dinastia Qin, né, bem elaboradas, bonitas. Já peguei algumas dessas na mão, uma coisa impressionante a energia que elas trazem, né? Esse tipo de cabo aqui. Hoje em dia é mais próximo desse tipo de cabo aqui. Mas esses cabos tradicionais é uma coisa impressionante. A ocidentalização da acupuntura, ao mesmo tempo, garantiu a sobrevivência dela, mas por outro lado eliminou ou escondeu determinados conceitos que são muito importantes na prática clínica. Mas fica o meu recado aí, não se deixem abater, nem se desanimar, porque esses conceitos clássicos, né, tradicionais, certamente serão enfatizados aí pela professora Magali e por sua equipe durante o curso que vocês começaram. Agulhas do estilo japonês, né, agulhas de contato, não há penetração nesse estilo. Já no período republicano, né, as agulhas um pouco mais próximas do formato que a gente usa hoje. Aqui, agulhas modernas, né? Aqui, famosas agulhas que parece um fio de cabelo, né? 0,10 por 0,15. Já tem 0,10 por 0,10, né? Que eles chamam de agulha de fio de cabelo mesmo, da marca Seirin, no Japão. E eu reitero o convite para que, assim que possível, assim que tudo isso terminar, essa pandemia, enfim, num estágio mais avançado aí do curso de vocês, para que vocês venham aqui para a China conhecer, entender a cultura, passear, visitar grandes lugares, vivenciar momentos inesquecíveis, fazer compras aí de materiais de acupuntura a preços de banana, bem baratas, e estudar, né, sobretudo, estudar com os grandes mestres. Nós temos aí grandes mestres no Brasil e ao redor do mundo, como o nosso mestre em comum, o meu e o da professora Magali Sefrian, que é o Dr. Wu Tuquan, mas aqui a China é a fonte, né, que todos nós bebemos e continuamos bebendo. E aguardo vocês aqui para uma visita, e será um prazer poder ajudá-los e ajudá-las. Boa sorte no curso, vocês estão em excelentes mãos, uma profissional muito boa e muito competente, uma pessoa muito dedicada, e com certeza vai guiar vocês num caminho de luz, num caminho de sucesso, e é o que eu desejo a vocês. Espero conhecê-las pessoalmente, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado e tchau.